Cara, eu queria falar de uma obra que eu até tenho uma tatuagem dela. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, mas talvez vocês vejam algumas fotos minhas lá no meu Instagram, ok? Que é Genesis of Evangelion. O famoso Evangelion. Cara, como começar a falar de Evangelion, né? Acho que uma das obras mais incógnitas, assim. Todo mundo que vê Evangelion ou lê Evangelion tem uma visão diferente. Ou tem uma leitura diferente. Eu vi Evangelion em 3 etapas da minha vida, né? A primeira vez eu era muito nova, eu fiquei traumatizada. E aí eu falei, que negócio é esse? Eu acho que eu nunca mais vou ver animação japonesa de novo na minha vida, porque o negócio, assim... Cara, eu confesso, foi muito ruim ver Evangelion muito cedo. Porque eu não entendi nada, assim, sendo bem sincera. Evangelion é uma obra, né, que... Pra muitos, assim, divide opiniões, eu acho, mas muita gente gosta bastante também, tem um fandom gigantesco. Ela é bem conhecida, claro. E, no geral, é sobre um menino chamado Shinji, que é um pouco depressivo demais, que é obrigado pelo pai dele a entrar num robô gigante, né? Num mecha, né? Mecha. Entra no robô, Shinji. Entra no caralho do robô. E aí, bom, muitas coisas acontecem em Evangelion, assim, eu não vou também trazer spoilers, acho que a ideia não é nem essa, né? Mas Evangelion é uma obra que mudou a minha vida, porque, de novo, né? Comecei a ver muito cedo, não entendi, fui ver na época ali um pouco antes da faculdade, entendi melhor, e depois na faculdade eu revi, e eu comecei a querer ver psicanálise ali, e eu vi bastante, né? Eu comecei a pensar muito sobre as questões que Evangelion traz, sejam questões, referências religiosas, que tem trocentas mil, referências à própria ideia de depressão, de ansiedade, de sociedade, da questão de ser um adolescente numa sociedade caótica. Então, o Evangelion trata sobre tantas coisas, tantas e tantas coisas, que assim, eu poderia ficar, sei lá, 15 programas do Tanoshi aqui falando sobre Evangelion e ainda assim daria mais um filme. Mas... Pois é. Mas... eu sinto que, assim, olhando hoje, né, pra Evangelion, eu sinto que foi uma obra que mudou a minha vida, porque eu consegui me ver muito no protagonista, me ver muito nas pessoas ao redor do protagonista. Eu me via em todos os personagens de alguma maneira. Então, todos os personagens, eles têm algum tipo de característica, algum tipo de identificação pra gerar com qualquer pessoa. E mesmo se você olhar pra aquele pano de fundo, né, uma Tóquio sendo completamente destruída, tem 3 Tóquio diferentes já, porque é um mundo completamente caótico, um mundo completamente absurdo, e as pessoas estão tentando solucionar aquilo sem entender o que tá acontecendo, uma parada também absurda, e pra mim tudo, assim, uma grande metáfora da nossa sociedade, né, da forma como a gente... De certa forma, a gente também tem que entrar na porra do robô. E tem que lidar com essa porra de maldição que tá acontecendo e a gente tem que resolver essas coisas, né? Eu acho que o Evangelion, principalmente, é uma obra que, de novo, cada pessoa que assistir, que lê, vai ter uma visão diferente, vai ter uma interpretação diferente. E tudo bem. E tudo bem porque, realmente, eu acho que não precisa ser... Eu sou o tipo de pessoa que eu me identifico demais com obras que têm um significado mais aberto. No sentido de interprete como você quiser. Tem a leitura que você quiser, que você achar que é válido pra você. E assim, pra mim, Evangelho é uma releitura também sobre a depressão. E a forma como eu me conectei com a história quando eu tive depressão foi muito interessante. Porque, como eu falei, me via muito no Shinji em algumas coisas, né? Então, a forma como a sociedade cobra de uma pessoa tão jovem coisas que ela não pode entregar, mas ela tem que entregar. Pra mim, Evangelion mudou a minha vida por ser uma obra que faz a gente refletir em vários e vários e vários sentidos. E sempre quando você reassiste, você enxerga algo novo, sabe? Eu acho isso incrível e... Cara, e mais curioso, né? Eu nunca dei muita moral, não, pro mangá do Evangelion. Eu sempre gostei muito da animação dos filmes, né? Tanto da serialização em episódios, né? Quanto dos filmes que tem também. Mas o mangá, pra mim, passou mais batido. Assim, eu não quis ir muito atrás.
Porque pra mim bastava, acho que a animação, inclusive até hoje, assim, é uma das animações que eu mais gosto, apesar dela ser um pouquinho antiga. Ela traz muito esse sentimento noventista também, de uma coisa meio retrô, vaporwave ali. Uma coisa meio... Uma coisa bem... E assim, ele é bem... Ele traz muito esse trauma japonês também. E, cara, quanto mais eu estudo sobre o Japão, mais eu vejo que os traumas dos japoneses estão em todas as obras deles. Né? Coisas que, às vezes, pra nós aqui, que estamos no Ocidente, pode passar despercebido. Mas Sim. essas Tóquios caóticas, esse sentimento de vazio intenso que você vê em algumas obras, tudo isso faz parte de um trauma japonês pós-guerra, pós-perdas. Então, assim, eu sinto muito em Evangelion que é sobre um luto constante, é um vazio constante. Pra mim, Evangelion é um vazio constante. Eu definiria exatamente dessa forma. Porque a forma como as coisas... O rumo, né, que as coisas tomam ali é como se todo mundo estivesse preenchendo algo que nunca vai se preencher. Foi meio poético isso. Poético Mas demais, né? eu divaguei. Muito poético. Nossa, gente, foi uma filosofia isso aqui, praticamente, tá? Foi um monólogo filosófico aqui, tá? E eu acho que isso, porque assim, você falou muito de Evangelho, e ao mesmo tempo você não falou nada, porque mesmo assim a gente não consegue, tipo, sacar mesmo, sabe, o rumo da história e tal, assim. Eu não consumi Evangelho ainda, talvez esse seja um dos meus pecados otakus. Mas eu tenho muitos amigos que gostam de Evangelho. O Kitsune, pra mim, é uma referência quando a gente vai falar de Evangelho, assim, Sim. ele dá pra você ver não é exatamente preocupação, acho que é carinho mesmo, sabe? Por todas essas fases da obra, então, muito que você falou, eu me relembrei muito de como ele fala da obra, sabe? E eu acho que, apesar de eu não ter visto nada de Evangelho, eu também começaria pelas animações, eu começaria pelos filmes. Eu acho que eles... eu esqueci o nome do autor, do diretor e autor, não lembro, perdão, gente. Eu vou ter que Mas checar eu aqui, acho... porque eu sou péssima com o nome de autor às vezes, gente. Então, eu acho que ele bebe, assim, ele aproveita muito de Evangelion, sabe? Ele, tipo, estou fazendo um Hideaki remake, Anno. estou Hideaki fazendo Anno. mudanças. Hideaki Anno. Cara, assim, eu acho isso muito legal, que ele pega o primeiro filme, ele faz um remake e coloca coisas diferentes. E eu acho que todas essas mudanças que ele vai fazendo na cronologia, que o pessoal tava até falando no chat, tipo, você precisa fazer uma pós-graduação pra assistir Evangelho e tal. Mas, cara, é porque o Hideaki Anno, ele trata Evangelho nas suas fases, sabe? Tipo, ele é uma obra que, ao mesmo tempo que ela é atemporal, ele é temporal, porque ele pega uma coisa que foi feita lá na década de 90, ele faz um remake com coisas diferentes e que aproximam mais, sabe, a nossa realidade atual, social, política e assim por diante. E eu acho isso sensacional, sabe? Porque, tipo, beleza. Sei lá, se tem o mangá ali com um final, sabe? Se você quiser ter algum final. Uhum. Mas é uma obra que, se o Redakiano quiser fazer pela eternidade, ele faz, entendeu? Porque eu acho que é uma obra que se encaixa nas problemáticas da sociedade o tempo inteiro. Sei lá, daqui 2, 3 décadas, a gente vai ter novos pensamentos, uma nova sociedade mesmo, sabe? Uma nova geração, aquela coisa toda. E se o Hideaki quiser, no seu leito de morte, fazer reestabelecer tudo que ele pensou de Evangelho, ele pode fazer, sabe? Então, eu acho que isso é o grande trunfo de Evangelho, na real, assim, mesmo eu não tendo consumido a obra. Então, se fosse para eu consumir a obra, eu só veria mesmo as animações, que eu acho que justamente para ver essas nuances, sabe? Uhum. Tipo, como que era na década de 90, e depois como é que foi feito os outros filmes e tudo mais. E eu acho que na própria entrevista do Hideaki Anno, ele fala muito sobre isso, sabe? Que tipo, olha, eu gosto de mexer em Evangelho porque eu consigo adicionar todas essas coisas que estão acontecendo na sociedade atual. E se eu quiser fazer isso sempre, eu faço. E o Evangelho me permite fazer isso, sabe? Então, eu acho que eu fui feliz, na verdade, de não ter consumido Evangelho também na adolescência. Porque o meu irmão com a minha cunhada, eles são mais velhos, então eles consumiam.
eles consumiram, né, o primeiro filme, principalmente o mangá. E eles sempre me falavam assim, olha, eu não recomendo você ler, acho que eu tinha também uns 13 anos, 12 anos. Não Sim. recomendo, você vai ficar completamente perdida, você não vai entender porra nenhuma. E ao mesmo tempo não é sobre entender. Eu falei assim, sei lá, eu não sei, não sei se é sobre entender também, sabe? Eu lembro que minha cunhada pegou e falou isso, do tipo, olha, eu acho que vai ser uma perda de tempo pra você, porque, sei lá, nem quem tem mais maturidade do mundo vai conseguir, tipo, Absorver, né? absorver tudo que é, sei lá, e talvez não é também sobre absorver, sabe? E acho que é Sim. por isso que divide muito as pessoas, né? Evangelho não te entrega as coisas mastigadas. E não é a ideia também entregar mastigado. Então, divide mesmo a opinião do tipo, sei lá, tem pessoas que falam, o Hideaki Anno não conseguiu, ele perdeu a mão, ele não conseguiu explicar as coisas, não conseguiu juntar as pontas soltas e assim por diante. E outras pessoas, elas estão muito bem e não tem nada dessas explicações tão mastigadas, sabe? Então, eu acho que é super válido, na verdade, a divisão, sabe? Essa divisão de quem gosta, de quem não gosta e tudo mais. É isso, cara. Eu sinto que Evangelion pode ser consumido por todo mundo, realmente, assim, e vai ter opiniões muito diferentes, que nem você falou, cara, porque é uma obra para ser assim, né? E eu acho isso incrível, porque começo a parar pra pensar em outras obras que poderiam ter essa característica e praticamente não me vem nada na cabeça, sabe? É uma coisa O muito Evangelho única de é Evangelho. muito único. E assim, muita gente que não viu, né, que nunca teve contato com a obra, pode olhar e falar assim, nossa, é uma obra sobre mechas e tudo mais, assim, é sobre ação. Não, não é. Assim, tem isso, mas Evangelion consegue captar uma camada psicológica de todos os personagens que é simplesmente surreal, assim. Tanto que é uma obra muito, 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 muito estudada quando o assunto é psicologia, quando o assunto é falar sobre coisas um pouco mais cascudas, né? Como eu falei aqui mesmo, depressão é um assunto recorrente quando a gente fala de Evangelion por motivos de o protagonista não tá bem não, né? E você talvez não esteja bem junto com ele ali, olhando tudo que ele tá vivenciando. Inclusive recomendar um vídeo sobre um psicanalista que fala sobre Evangelion, que é o Christian Dunker. Como eu me formei em psicologia, enfim, eu gostava muito de psicanálise. Enquanto eu estava na faculdade, como eu falei, eu assisti, eu tive uma outra leitura, uma outra visão na época. E depois de um tempo, assim, eu vi que ele lançou um vídeo no YouTube sobre. E assim, se você, claro, já assistiu, já leu, vale muito a pena você ir buscar um pouco do entendimento dele para ouvir um pouco do que ele tem a dizer, assim, porque é uma obra que prende qualquer pessoa interessada, aficionada por psicologia, por questões óbvias, né? Como eu falei, é uma obra que humaniza muito os personagens, que traz muito desse ponto de vista psicológico dos seus personagens, diferente de várias outras obras que a gente conhece, que não aprofundam tanto, que não trabalham tanto essa questão. Então, talvez por isso seja uma obra que marcou minha vida, né? Calhou que eu estudei psicologia e me apaixonei por obras que tocam um pouco mais em questões que pra nós às vezes é difícil, né? Eu sei que tem gente que vê anime pra sorrir, porque quer ver uma lutinha ali e tal, que coisa da hora, que empolgante, caralho, que da hora. Então, gente, eu sou o tipo de pessoa que lê mangá e vê anime pra ficar triste. Muitas vezes. Então, assim, bad vibes, deprê vibes. Mas às vezes a gente quer pensar sobre a vida, né? Às vezes a gente quer ter uma reflexão um pouco diferente, né? Eu entendo, né, que muita gente usa entretenimento como válvula de escape. Eu acho que, cara, é sobre isso mesmo. Mas pra mim a válvula de escape também é perceber coisas que eu estava sentindo na época em personagens de mangás, de animes que eu estava consumindo. Então, assim, eu não queria me sentir a única depressiva do mundo. Até porque, que bom que eu conheci o Shinji, então, né? Porque eu percebi que não era só eu que tinha algum problema com a sociedade. Então, assim, super recomendo. Eu acho que nem a Pá falou, é uma obra pra se começar mesmo pela animação, porque ela é muito boa, ela é muito bem trabalhada, os filmes são incríveis. Inclusive, se não me engano, você acha os filmes aí no Prime Video. E talvez a primeira temporada esteja no Netflix, eu não tenho certeza agora, porque na época eu vi meios ilegais, né, na época que eu consumi. Mas a terceira vez que eu vi, se não me engano, já estava no Netflix.
E dê uma chance pra entrar no robô. E talvez não ser tão feliz assim, mexer numas feridas aí cascuda. É sobre isso. Sim.